Pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou bater um papo com vocês sobre homeopatia. Eu vou só falar rapidinho sobre a história da homeopatia, como que ela iniciou, para a gente começar a entender um pouquinho até como é que ela funciona. No finalzinho do século XVIII, o Papa da homeopatia, chamado Samuel Hahnemann, ele era um médico e ele estava muito desgostoso com o que ele conseguia em termos de resultado com a medicina tradicional. E aí ele começou a estudar e resolveu começar a experimentar as substâncias nele mesmo. Então ele começou a fazer determinados experimentos com substâncias, tanto animais quanto minerais e vegetais, nele mesmo, e começou a anotar e observar os resultados que ele tinha, quais eram os efeitos, quais eram os sinais, quais eram as reações que ele tinha no organismo em relação a cada substância. E dessa forma, ele começou a criar a matéria médica, que é exatamente o relato da observação das reações de substâncias no homem saudável. E dessa forma ele começou a utilizar a homeopatia. Só que tinha uma questão aí. Além dele saber quais eram os efeitos que essas substâncias tinham sobre o nosso corpo, o nosso organismo, ele também precisava de uma forma de evitar os efeitos colaterais, de evitar que aquela substância fosse tóxica e não medicamentosa. E aí o que ele fez? Ele descobriu que diluindo, fazendo várias diluições, diluindo muitas vezes, ele conseguia provocar uma reação positiva do organismo em relação a uma determinada doença, sem provocar os efeitos colaterais daquela substância. Por exemplo, o arsênico, in natura, ele é uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo. Só que o arsênico homeopático é excelente para várias situações, né? E então foi dessa forma, através das diluições, ele começou a chegar a um medicamento, né, que não só não tinha efeitos colaterais, como sim trazia efeitos benéficos para o nosso organismo. E dessa forma, como que ele começou a trabalhar com isso? Ele descobriu que uma substância que provocava, por exemplo, os mesmos sintomas de uma gripe, poderia tratar uma gripe, né? Então, um medicamento que tivesse os mesmos sintomas da doença da malária, por exemplo, poderia tratar a malária, poderia estimular o organismo a combater essa doença, tá? Então foi assim que ele iniciou. E uma outra questão também muito importante foi que ele descobriu que dinamizando, que significa agitando aquele medicamento já extremamente diluído, ele aumentava a potência, aumentava a eficácia daquele medicamento. Então, a homeopatia iniciou, né, dessa forma. Então, são substâncias que a gente encontra na natureza, então são substâncias de origem animal, vegetal e mineral, e substâncias essas que a gente dilui várias vezes e a gente agita várias vezes, e dessa forma a gente tem o medicamento. E esse medicamento homeopático, ele age beneficamente, provocando uma reação desse organismo contra uma determinada doença, em relação a determinados sintomas. Então, é a lei dos semelhantes, né? A famosa lei dos semelhantes, que o semelhante cura o semelhante, tá bom? Eu utilizo bastante homeopatia na minha rotina clínica, tanto em cães quanto em gatos. Eu utilizo para várias situações. Na verdade, a homeopatia ela pode ser utilizada para praticamente todas as doenças, com efeito muito benéfico. Então, assim,
Eu tenho utilizado muito para casos de câncer, para casos oncológicos, né? Tenho utilizado muito para doenças renais, para doenças hepáticas, para quadros respiratórios, para aumento de imunidade, então para FIV-FeLV, bem legal. Casos de doenças imunossupressoras, casos infecciosos também, que a gente tem dificuldade dentro da alopatia de combater essa infecção. A homeopatia pode vir também para auxiliar nesse processo e ter um sinergismo com os antibióticos para ter uma ação aí anti-infecciosa. Então a gente tem aí, por exemplo, o pirogênio homeopático, a gente tem a equinácea, que é um imunoestimulante. Então assim, é realmente muito interessante. Vale salientar aqui, pessoal, que é muito interessante, que é muito legal a gente fazer um sinergismo, né? Por isso que a gente fala muito da medicina integrativa, porque a medicina integrativa nada mais é do que a gente integrar, né? A gente integrar tratamentos que a gente já conhece, que a gente sabe que são benéficos, que a gente sabe que funcionam, né? E juntar tudo isso e auxiliar no tratamento daquele paciente. Então a gente vem para somar, né? Então aquele paciente que já está com um tratamento convencional, alopático, aquele paciente que já está fazendo um tratamento quimioterápico para câncer, não tem problema nenhum, só vai ajudar, só vem para somar, uma coisa não impede a outra, então assim, só ajuda. Do mesmo caso também, quando eu falo sobre a cannabis medicinal, quando eu falo sobre o vis com álcool injetável, quando eu falo sobre os nutracêuticos, que são os suplementos, né, a medicina tradicional chinesa, pessoal, tudo isso vem para ajudar, né, a acupuntura, a fisioterapia, enfim, ozonioterapia, tem várias outras, né, terapias alternativas, complementares que a gente pode, integrativas que a gente pode somar aí ao trabalho para poder ajudar esse paciente, que o objetivo é esse, né, a gente conseguir garantir aí o máximo de saúde possível ou o máximo de qualidade de vida, tá? Uma outra coisa importante que eu queria salientar aqui é a gente iniciar os tratamentos o quanto antes. Então, quando a gente descobre e vê que aquele animalzinho não tá legal, é o momento da gente buscar ajuda, né? E aqui vai o meu apelo, né? Não deixar a medicina integrativa lá pro final, porque assim, infelizmente eu pego muitos casos de animais, principalmente casos oncológicos, onde aquele paciente já está muito mal e vai ser muito difícil a gente conseguir um êxito ali, né? Nem qualidade de vida, talvez, que não vai nem dar tempo. Então, é muito interessante que a gente busque todas as alternativas, né, possíveis, né, para a gente lidar com esse paciente, lidar com essa doença e o mais rápido possível para a gente poder ter êxito, tá bom, pessoal? Então, busquem.